do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Hoje nós vamos relembrar uma das matérias de maior repercussão da TV Diário. A história da família de Sebastian. Sebastian era um menino lindo, doce, meigo, que possuía um amor maior do que a vida. Aos 4 aninhos, ele faleceu vítima de um câncer. Sebastian era o único filho de Raico e Vanessa. Esse casal tinha tudo para se revoltar com a vida. E isso só não aconteceu porque Sebastian, na hora da morte, deixou um ensinamento para toda a vida. Sebastian, de apenas 4 aninhos, disse: "Mamãe, eu te amo muito, mas Deus é bom." Respirou fundo, fechou seus olhinhos e foi ao encontro de Deus. Foi um sofrimento inimaginável para todos que lhe amavam e principalmente para os seus pais. Mas Vanessa, sua mãe, buscou com todas as forças viver e Deus a está ajudando. Depois de algum tempo da morte do seu único filho, Vanessa iniciou um blog onde ajuda a milhares de pessoas buscarem a presença de Jesus. Assim que o Sebastian faleceu, eu senti uma grande necessidade de fazer algo, porque o que acontece? Quando você passa por um processo desse, você tem que se ocupar, né? Quanto mais você ficar sem fazer nada, em casa, por mais que você tenha Deus no seu coração, a dor é muito forte. Então o que eu fiz? Vou fazer um blog. E aí eu comecei o blog, ele não tinha o layout que ele tem hoje, ele era bem simples, mas nem por isso não tão apaixonante, era bem caseirinho assim, eu que tinha feito, colocado as coisinhas ali. E eu comecei a escrever o quê? O processo, o nascimento do Sebastian, a dor como a gente chegou no diagnóstico, o tratamento. E aí começou, no boca a boca, via e-mail, indicado pelo Orkut. Quando eu fui ver, eu deixei de ter 2, 3 visitantes e passei a ter um número muito maior. Muitas pessoas começaram a chegar muitas mães, não só porque perderam seus filhos, mas por N situações. E desse período pra cá, alguma história de alguma pessoa que falou, deixou um recadinho, deixou uma mensagem, foi uma história que mais te marcou? Tiveram muitos que te marcaram de maneira que não dá pra... A mais emocionante pra mim foi a do Igor. Eu estava em São Paulo um tempo atrás e no aeroporto eu estava subindo a Santa Rolante junto com meu pai e de repente estava descendo na rua do outro lado um menininho muito parecido com o Sebastian. Assim, ele estava com uma roupa até que eu amava o Sebastian, uma camiseta laranja com uma bermuda cru e um boné. Na hora que aquela criança cruzou comigo, eu sabia que ele tinha câncer, porque ele estava carequinho, a gente conhece, Eu comecei a chorar porque eu vi o meu filho ali descendo. Aí eu falei, pai, fica com a minha mala, eu preciso conhecer a mãe dessa criança. Aí eu peguei um cartão do blog, e fui atrás do menininho, eu vi ele falando, eu falei, mas você é a mãe? Ela falou, eu sou. E eu chorava, e a mulher não entendia nada, E eu falei, olha, eu perdi um filho com a mesma situação. Eu falei, toma meu cartão. Eu falei, eu quero muito que você leia, de repente você vai ter força. Ela olhou pra mim e falou, eu já leio o teu blog. Um dia eu tava no shopping em Guatemi e uma senhora, assim que eu saí de uma lojinha, ela olhou pra mim e falou, posso te dar um abraço? Eu falei, pode. Aí eu abracei aquela senhora. Ela começou a chorar e eu comecei a chorar, eu nem sabia porque a mulher estava chorando. Aí ela falou, todos os dias eu leio o seu blog, ele me ajuda a ficar de pé.
ela falou todos os dias, eu leio o que Deus tem pra mim. Vanessa, agora as pessoas estão se perguntando em casa como você conseguiu e consegue realizar um trabalho tão fantástico diante de uma dor inimaginável. O que fez, né, Deus, eu consegui fazer todo esse trabalho hoje foi antes de tudo isso, né, Deus ter usado o Sebastião e ter tido intimidade com Deus. Porque se eu não conhecesse o Jó, né, que teve que conhecer Deus, não só de ouvir falar, mas os olhos dele quando ele veio, e eu ter tido experiências com Deus, né, e a palavrinha que o Sebastião me falou antes de me deixar, né, que Deus é bom, eu não tenho falado de No blog, a história do Sebastião acabou, mas Vanessa continua postando e ajudando cada vez mais pessoas. Vanessa também lidera, junto com Raico, um grupo de jovens que buscam por Deus de corpo e alma. Depois de um ano da perda do seu único filho, Vanessa visita crianças com câncer nos hospitais e tenta levar uma palavra de consolo para as mães. Jesus virá, então clame, então grite, então chame por ele, faz chover, faz chover. Mas Vanessa tem um grande sonho: criar uma ONG, e para isso quer lançar o seu primeiro livro. Eu estou agora nesse projeto, né? Realmente eu tenho orado por isso, né? Mas não sei como fazer. Então assim, né? Eu tenho tido a ajuda de algumas leitoras do blog que se prontificaram de estar procurando pessoas, né? Uma editora, porque tem uma linguagem adequada para você fazer um livro. Então todo esse tipo de estrutura, né? Eu não tenho hoje esse suporte, mas é realmente um projeto, né? O blog, a função do blog, embora tenha tomado uma outra direção, eu não tenho a intenção alguma de terminar o blog. Eu vejo que ele é uma ferramenta preciosa, mas o livro precisa vir porque assim que o livro vier, toda a verba, né, a renda do livro vai ser para montar realmente aquilo que há de